pessoal, a gente está de volta aqui com o nosso Pet Art com o Max, falando sempre para vocês não esquecerem de curtir a nossa página no Facebook e também o nosso canal no YouTube para vocês receberem as nossas, ativar as notificações e receber aí os avisos das aulas que nós temos toda quinta-feira às 11 horas da manhã. A gente está num projeto que até a gente deixou um pouquinho de lado as outras coisas e continua só nele, que é o nosso projeto do Patchwork básico. Né? Então hoje a gente já está no nosso 8º bloco. Caso vocês se interessem, é muito legal, mesmo que não forem fazer todos os blocos, mas para vocês olharem e aprenderem como funciona cada tipo de corte, de costura, porque é o que a gente sempre fala em todas as aulas, é o básico do patchwork. Então fazendo esse curso básico depois fica muito mais fácil, até para execução de bolsas, necessário para cortes, é muito mais fácil você entender como funciona esse nosso mundo do patchwork. Então hoje é o 8º bloco. E temos aqui também na nossa lista aí dos vídeos todos os outros blocos, então vocês podem pegar as outras aulas e dar uma olhadinha em todos eles, tá? Esse 8º bloco de hoje é o Revit Problems Block, que é mais ou menos assim, resolvendo os problemas do céu. A gente costuma sempre passar o nome do bloco original, que são americanos, e passar a tradução também para vocês. A gente vai mostrar aqui as medidas, eu vou falando para vocês e vai aparecer aí. Então, para esse bloco, a gente continua usando o mesmo padrão de cores A, B e C. Então, o A é um tecido que você escolha, o B é um tecido mais neutro e o C é um composê do tecido A, né? Combinando mais ou menos. Ou eu vou mostrar no próximo bloco, que é nosso último bloco, uma forma também de fazer sem combinar as cores, né? Sem usar um degradê como a gente está usando aqui. Vou usar umas cores mais vibrantes e separadas que não conversam entre si. Então as medidas são 1 quadrado de 7 por 7 na cor C, 4 quadrados de 7 por 7 na cor B, 4 retângulos de 7 por 13 na cor A, e 6 quadrados na cor B de 8 por 8, 4 quadrados na cor A de 8 por 8 e 2 quadrados na cor C de 8 por 8. Eu já trouxe aqui uma parte do bloco adiantado para a gente não ficar mostrando a mesma coisa, né? Então eu trouxe essa parte adiantada, mas eu vou fazer tudo que eu fiz aqui em cima para vocês, aqui com essas minhas partes. Então eu tenho, só para vocês terem ideia de onde vai cada parte, ó, os meus retângulos vão aqui, como uma moldura, tá? O meu quadrado de 7 por 7, que é esse aqui da cor C, vai aqui no meio. E agora eu vou montar essa parte. Eu tenho a ponta branca aqui, dele, e essa outra aqui na... E eu já tenho feito aqui, ó, esses outros, que eu vou mostrar também pra vocês como faz, tá? Ele tá maior porque ainda tá sem a costura. Então, essa costura que eu fiz aqui pra formar os meus triângulos, quadrados de triângulo perfeito, é aquela costura que a gente já mostrou nos blocos anteriores. Eu tenho 2 quadrados, então eu coloco um sobre o outro, como tá aqui, ó. Eu já falei dessa régua que eu gosto muito, que é a régua de 5 centímetros. Venho diagonal com diagonal, passo um risco. Vou costurar como tá aqui, ó. Meio centímetro para um lado e meio para o outro, tá? Depois de feito essa costura dos dois, tá vendo? Eu risquei aqui, meio para um lado, meio para o outro. Eu venho e faço o meu corte aqui na tesoura mesmo. A gente está mostrando essas partes assim já bem adiantadas, porque no bloco anterior mesmo nós já fizemos. Os meus quadrados eu usei o tecido C, que é o que vem aqui dentro, ó, são as duas pontas, tá vendo? Então se você for fazendo os blocos e já distribuindo, ou numa mesa ou do lado da tua máquina, você já consegue ir entendendo tudo que você já costurou. Então acaba ficando mais fácil. Os primeiros são mais complicados mesmo, mas depois você vai vendo que vai ficando bem mais fácil. Então, ó, aqui e esses meus dois aqui, tá vendo? Então eu já tenho aqui
Só desse triângulo de quadrado perfeito eu já tenho feito aqui. Aí vocês podem reparar e não se assustem, eu já deixei assim mesmo para vocês verem a diferença, tá vendo? Essa minha parte aqui tá menor, porque eu ainda não tenho essa costura aqui, ó, essa junção. Então por isso que ela tá assim menor. Depois, na hora que a gente costurar, já vai ficar mais certinho. E aí, a gente trata cada bloco aqui como se fosse um bloco separado, ó. Então eu vou vir aqui e vou juntar este com esse e depois juntar os dois. Lembrando que a gente vai usar a nossa margem de costura sempre de meio centímetro. Então, ou você usa o pé calcador de 1/4, né, que é 1/4 de polegada, ou nesse caso aqui eu jogo a agulha e consigo usar. Se sobrar essas orelhinhas aqui, a gente também já corta para deixar um trabalho bem limpo. Tá certo aqui? Tá do jeito que a gente precisa costurar? E aí, só para não ficar nenhuma dúvida, os quadrados de 7 por 7 são esses daqui, que a gente não vai costurar. E os de 8 por 8, todos eles a gente vai fazer aquele esquema. Põe um em cima do outro, passou a costura, passou o risco, costurou meio centímetro para um lado, meio centímetro para o outro e cortou no meio. Vocês vão ter os triângulos de quadrado perfeito, tanto o B com um A, o B com um C, quanto o B com um A. Feito isso, é só começar a montar. Então, como a gente tinha mostrado aqui, eu venho e sobreponho este neste. E eu alfineto ele sempre aonde eu vou costurar. Ó, então eu posso vir com o alfinete aqui. E aqui, ó, como nós temos essa emenda, a gente consegue juntar para um lado e para o outro, para a costura ficar bem certinho. E alfineto ele aqui também. Vou para a máquina, já tô com a minha margem de costura aqui de meio centímetro. E eu já tenho essa parte aqui unida. Aí agora eu venho a mesma coisa, o quadrado liso de 7 por 7 sobreponho neste aqui. Quem usa a agulha deslocada para a esquerda, é bom sempre testar essa margem. Então, sei lá, pega um tecido, costura e vem com a régua e mede para ver se tem exatamente meio centímetro, porque de máquina para máquina pode acontecer de mudar. Então, eu tenho aqui e agora eu vou unir as duas faixas. Como a gente já falou, acaba ficando vários bloquinhos independentes, então você consegue. Eu vou passar e a costura para o outro lado. Aqui, ó, e sobrepõe. Do mesmo jeito, coloco o alfinete bem em cima da costura. Mas não vai acontecer de deslocar. E posso pôr alfinete também aqui nas pontas. O alfinete nunca é demais, porque você sempre se sente mais segura, ainda mais nos blocos agora que a gente está fazendo, acaba que não deixa ficar torto, as costuras ficam todas encontradas, então demora um pouquinho mais para alfinetar, mas vale a pena no final do trabalho. Então eu já tenho uma parte aqui. Eu vou unir agora esses três aqui, ó. Então eu venho com esse alfineto aqui, porque esse bloco também é formado de 3 faixas, só que essa faixa do meio acaba sendo uma faixa menor do que as outras. Nos outros blocos que a gente já montou, todas as 3 faixas são do mesmo tamanho. E nesse aqui elas são de tamanhos diferentes, mas no final do trabalho acaba somando os 30, 31 centímetros que todos vão ter. Fiz aqui e venho com o outro também aqui. E aí, como essa minha costura desse está para dentro, essa aqui eu vou direcionar ela para fora.
eu vou costurar agora o meu outro bloco desse e aí a gente já volta com ele costurado para vocês verem o final. Costurado, né, pra cima, e agora eu vou unir da mesma forma, esse sobre esse e depois o último. Então eu venho, coloco aqui, algumas coisas eu alfineto, outras coisas não tem necessidade, igual aqui como a gente está unindo uma parte que é lisa, que não tem esse trabalho do patchwork, então ele não vai deslocar, não tem importância. E esse pra cá. Tá costurado e aí agora a gente vai lembrar que esse do meio tá a costura aberta pra fora, então esse a gente vai jogar pra dentro, ó, as duas costuras. Vou aqui pro ferro, ó. Deito uma, deito a outra. Aqui, vem aqui, certo, cuidado para não deixar dobrar. E aí agora nós vamos unir este neste e esse nesse. Então eu venho, sobreponho aqui, ó. Vou alfinetar bem em cima da costura, uma deitada para cada lado, aqui também. Agora eu venho e sobreponho a minha outra parte, que é assim, direito com direito. Sempre observa bastante os blocos, eles, ainda mais dessa forma como eles estão aqui, que as cores estão bem parecidas, eles costumam dar uma enganada na gente na hora da montagem. Então, mais uma costura aqui de meio centímetro. A gente pode até falar um pouquinho disso agora e depois, na última aula, de todos os blocos prontos, a gente acertar isso. Todos os nossos blocos têm, eles vão ter 30 centímetros, né? Se a gente colocar aqui, ó, ele tem 1 centímetro a mais, que é exatamente isso aqui que tá sobrando. Porque na montagem ele acaba ficando assim mesmo. Então, você pode vir aqui, ó, colocar ele sobre a base e já refilar ele com 30 centímetros, ó. Tá vendo? Posso tirar toda essa parte aqui, venho aqui embaixo, também, vou girando ele aqui pra ficar mais fácil, sempre nos 30 centímetros, tá vendo? Cada quadrado, eu tenho uma risca um pouco maior na base, cada uma 5 centímetros, que dá os 30 centímetros certinho. Então eu venho aqui, sobreponho, arrego, tiro esses excessos. Então esse aqui já vai estar certo. E agora aqui de novo, ó. Venho aqui e vou refilar ele também, tá vendo? Então não se preocupe que meu bloco não tá certinho, porque ele já tem essa sobra de 1 centímetro para ficar. Olha como ele ficou todo certinho. E todos os blocos anteriores vocês podem fazer isso, já deixar eles com 30 centímetros para quando a gente for falar da montagem, já tá tudo certinho, tá bom? Então esse foi o nosso 8º bloco, a semana que vem tem o último bloco e depois a gente vai falar das montagens. Acho que até o Natal a gente consegue terminar aí o nosso, ou a nossa manta de sofá, ou uma colcha de solteiro, e a gente vai se falando, manda recadinho se vocês tiverem alguma dúvida e também algumas sugestões das montagens que vocês vão fazer com os seus blocos, tá bom? Obrigada, espero vocês de novo na próxima quinta-feira às 11 da manhã.